Bom, pessoal, então, dando continuidade aí aos nossos assuntos de web, né? A gente está trabalhando com a parte do front-end do lado do cliente, né? E a gente pode fazer hoje muitas coisas só com a parte do front-end do lado do cliente, né? Descarregando um pouco da carga, né? Que as aplicações que ficam sempre do lado do servidor elas causam, né? Então hoje é muito comum você ter o front-end do lado do cliente, seja num PC normal ou num smartphone, né? Então tem várias tecnologias que estão sendo utilizadas hoje. E a gente tem que comentar sobre dois assuntos para a gente poder dar continuidade, né? Então, dos assuntos é acessando e consultando dados de uma API, né? Ou API, né? Aí você vai ouvir os dois termos aí que significam a mesma coisa. E uma outra estratégia também dos navegadores mais modernos, né, é armazenar dados, né, localmente no navegador, né? Então, são duas técnicas aí que a gente vai estar vendo na aula de hoje. Bom, o primeiro assunto, né, que é a API, né, então aí uma denominação, né, uma definição que está em todo lugar, né, que a sigla API corresponde às palavras em inglês, né, Application Programming Interface. No português, a interface de programação de aplicações, né, e elas são uma forma, né, de integrar sistemas, possibilitando benefícios como a segurança de dados, facilidade no intercâmbio entre informações com diferentes linguagens de programação e a monetização de acesso. Então veja só, isso daí é importante porque tudo que a gente conhece hoje, muitas coisas são feitas através de APIs, né, através de acesso a outros sistemas, né, sistemas esses mais competentes do que aqueles que a gente poderia fazer, né? Então a gente acaba, às vezes, até pagando para usar esses sistemas, podendo então economizar dinheiro com desenvolvimento, armazenamento de dados, segurança e etc. Então aí eu coloquei um caso aí, que é o caso dos Correios, né? Imagina que você, ao invés de você ter que ficar com uma base de dados de, de todos os endereços, de todas as ruas, né, do Brasil, né, no caso aqui do Brasil, você pode fazer simplesmente consulta dos dados que você precisa, trazer esses dados aí para a interface, né, para o cliente, e aí então gravar esses dados no banco de dados, ou gravar somente o CEP, ou gravar o endereço completo, mas somente daquele endereço que você precisa, né? Então, se vai ser adicionado mais uma rua, se alguma rua mudou de nome, né? Isso daí não importa mais para nós. Então, você não vai querer ficar com essa responsabilidade. Por isso, você usa uma API dos Correios, né? E evitando assim que você tenha essa carga de responsabilidade. Bom, então o modelo que a gente conhece de API, né? Essa API que a gente usa na web, né? Ela é importante por quê? Porque se a gente olhar aqui nesse diagrama, a gente vai perceber o seguinte, que a gente tem duas situações, né? O cliente, que é uma página de internet, um aplicativo no seu smartphone, tablet e afins aí. E do outro lado a gente tem o servidor. Então, quando a gente fala de linguagens, por exemplo, C Sharp, Java, PHP, né?
Node.js, né? Todas essas tecnologias, elas rodam do lado do servidor. E isso aí faz com que a gente tenha uma divisão muito clara entre aquilo que a gente chama de front-end, do lado do cliente, e aquilo que a gente chama de back-end, que fica do lado do servidor. Então, aqui, nesse diagrama, eu coloquei bem detalhado para a gente conseguir chegar mais próximo de um entendimento aí para quem vai fazer essa atividade, né, pela primeira vez, né? Então, a gente sempre começa a fazer o sistema através do browser, né? A gente vai fazer a página HTML, vai ter lá o CSS, vai fazer todo o modelo, e a gente vai ter, então, a gente vai fazer o JavaScript. No momento em que a gente faz o JavaScript, é importante que do outro lado, né, do lado do servidor, essa API esteja pronta, né? Então, essa API pode ser feita em qualquer linguagem, acessando qualquer tipo de banco de dados, né? Então, sabendo que o servidor já está pronto, você pode então aí fazer a integração entre o JavaScript do cliente e o servidor. E isso é feito através de um método, né? No caso aqui, como a gente quer consultar dados de uma API, a gente vai usar o método GET. E, geralmente, no método GET, a gente vai passar um parâmetro, né? No caso dessa API que a gente está integrando, é o CEP, né? Mas você poderia passar o ID de algum produto, alguma coisa assim. Então, a gente vai fazer uma requisição GET. Essa requisição vai usar o XML HTTP Request, né? Que muita gente chamou no passado, né, de Ajax, né? Então, a gente vai pela internet, acessa o servidor, que geralmente está no IP ou num domínio, né? E aí, essa API ela vai processar aquela minha chamada, né? Vai buscar o dado no banco de dados, né? Onde for, e vai retornar o dado. Quando ele retorna o dado, esse dado que ele retorna aqui é sempre texto, texto plano, né? Que a gente chama, né? Plain text. E esse texto ele vai navegar pela internet. Quando ele chega aqui, a gente vai saber se aquele texto plano ele tem um formato. E esse formato, como foi dito na aula anterior, geralmente a gente usa o JSON, né? Então, o JavaScript Object Notations para que esses dados eles venham com maior configuração, formatação, né? Para que a gente possa usar esse dado com maior, digamos assim, grau de acerto, né? Ou seja, ele vem já formatado para que a gente possa utilizar. A gente não vai precisar formatar para depois utilizar, né? Sempre lembrando que o ato de formatar significa estruturar o dado, né? Então, o dado que veio do servidor ele já vem estruturado em JSON e aí sim, através do JavaScript, eu posso então jogar o dado no HTML e apresentar para o usuário, tá certo? Muito bem. Então aqui eu acabei fazendo dois programas, né? Para que vocês possam ter aí uma visão de dois casos, né, onde o resultado é o mesmo, porém a programação é um pouco diferente, né? Então aqui a gente já está acostumado, né, com essa função aqui, né, ao carregar a página. Então quando eu vou ter um botão lá na tela chamado botão pegar. Esse botão, quando ele for clicado, né, o escutador aqui vai providenciar o evento clique e ele vai chamar a função requerer CEP, né? Essa função requerer CEP, por sua vez, vai criar aqui uma variável chamada Ajax. Eu coloquei o nome da variável Ajax para a gente
ter esse elo aí com o Ajax, né? Porque é muito comum no meio aí do programador você pegar alguns programadores mais antigos que usam esse termo, né? Ajax, né? Outros já vão chamar de XML HTTP Request, né? E outros vão chamar de requisição para API, né? Mas tudo no final aí dá no mesmo. Aí eu vou ter uma variável SEP que vai pegar o dado da caixinha, né, de txt SEP que está lá na tela, e aí eu vou fazer aqui uma requisição, tá vendo? Uma requisição usando o método get para esse endereço. O SEP vai ser concatenado aqui, ó, vai ser concatenado no meio da URL e eu vou dizer que eu quero que o retorno seja em JSON, né? Vou fazer o envio da solicitação, né? E quando ela estiver pronta, né? Quando ela estiver pronta, eu vou simplesmente verificar se ela tem o estágio, né, de prontidão, vamos dizer assim, se é estágio 4. Então a gente entende que o estágio 1 é o dado saindo da minha máquina e chegando até o servidor. Quando ele chega no servidor, ele é 2. Quando ele está processando e está saindo do servidor, ele é 3. E quando ele chega na máquina cliente, ele é 4, né? E quando a gente fala que a requisição, o status da requisição é 200, é porque aquela requisição ela voltou com sucesso, né? Então, para quem quer dar uma pesquisada mais a fundo, você tem esses códigos, né? O mais conhecido aí é o erro 404, né? Que é página não encontrada. Outro erro que também acontece com frequência é o erro 500, que é erro de processamento no servidor, né? Então, são erros que acontecem, mas esses erros eles são codificados, né? Então, no caso 200 aqui deu certo. E o 4. Então, aí eu vou pegar a resposta, né? Que ela vem em texto, mas a gente já sabe que esse texto que está vindo, ele está vindo formatado em JSON. Então eu coloco ele na variável data. Aqui eu vou estar imprimindo no console lá do JavaScript só para a gente ver o retorno, né? Faço a passagem do dado para JSON, né? Coloco em objeto e aí então eu escrevo o objeto, né, na tela, no console do JavaScript e exibo somente o nome da rua, né, que está vindo no objeto, né? Então a gente vai ver esse dado aí com mais tranquilidade. Daqui a pouco eu mostro o exemplo. Bom, a outra forma que a gente também vai ver, né, vocês vão perceber que essa parte aqui de cima ela permanece a mesma, né, ó, mesma coisa da anterior. Porém, o método requerer CEP, que está aqui embaixo, ele vai pegar o CEP que está lá na caixinha, né? Vai criar aqui um endpoint, né? Termo também que o pessoal utiliza para quando vai mencionar que aquela API tem um acesso, né? Então eles chamam esse acesso de endpoint. E aí eu passo o endereço, como passei no outro. Porém, eu vou fazer agora, eu vou usar aqui o fetch, né? Então, na hora que eu faço o fetch do endpoint, ele já vai lá na URL, já pega o dado, né? E se deu tudo certo, ele vai fazer o que? Vai transformar o dado em JSON, né? Na verdade, não é transformar, ele já está em JSON, só que ele vem como texto. Então, isso que vem como texto, a gente só tem que provar que ele é um JSON bem formado, né? Então, se ele for, eu vou imprimir aqui o console log e vou dar um alerta na tela lá do logradouro, né? No caso aí
da rua, né? Caso aconteça alguma coisa errada, ele vai escrever isso aqui né, que algum erro aconteceu aí, né? Muito bem, então esse assunto aqui eu vou só dar uma paradinha aqui na apresentação. Então aqui a gente já está com a aplicação funcionando, né? Então agora é só a gente testar, né? Então vamos dar uma olhada aqui na página HTML, né? Então a gente pode ver aqui que é um código simples, né? A gente vai ter aqui, no momento em que a página terminar de ser carregada, a gente vai executar o método ao carregar a página, né? A gente tem um campo lá com CEP, um input lá text, né? E nós temos um botão de ação chamado btn pegar e a gente tem aqui o LBL rua, né? Que é para receber o nome da rua. Isso a gente vai fazer aqui, mas primeiro a gente vai ver o código do JavaScript. Então, no código JavaScript, o que a gente tem? A gente tem Então, só aumentei um pouco o tamanho da fonte aí para ficar mais fácil para ver. Então aqui a gente tem já o código que já foi explicado anteriormente. E é importante a gente sempre atentar para essa variável CEP que vai vir da caixinha. E aqui no caso, ó, eu estou enviando para a tela, né, um alerta. Então na hora que a gente fizer a consulta do CEP, ele vai emitir um alerta. Logo na sequência, a gente já faz, ao invés de vir um alerta na tela, a gente manda ele de volta lá para aquele LBL rua, tá certo? Então vamos fazer um teste aqui, botão direito. Então tá lá, né? Vou colocar aqui um CEP, né? E aí vou clicar aqui no pegar CEP. O importante é sempre você acompanhar por aqui, né? Ó, pelo network. Então na hora que eu clicar aqui, ó, pega CEP, ó, o que ele fez? Ele foi até lá o servidor, né? Ele foi para, ele mandou o dado aqui, né? Pela URL, né? Essa URL aqui, ó, mandou o dado com o CEP aqui para lá e ele retornou para mim essa rua aqui. Se eu der OK aqui, ó, né, e olhar aqui no preview, o que o servidor me respondeu, ele me respondeu assim, ó. Então ele me respondeu um JSON, né? Olha lá, me respondeu um JSON formato variável e valor. E aí eu consigo então pegar qualquer dado que eu quiser aqui, né? Então ele fala aí que o bairro é esse, a cidade, o estado, né? Enfim. E aí eu peguei a rua, né? E mostrei na tela, né? Então aqui, ó, também mostrei, imprimi lá no log, lá no console log, ó, o objeto JSON que ele retornou para mim, né? Você pode testar com qualquer outro CEP aqui, ó. Esse aqui é, olha lá, Rua Ipiranga, eu trouxe de novo outro JSON aqui, ó. Certo? Então é importante você fazer o teste para ver se ele está retornando. Aí você fala, professor, mas e se eu colocar essa URL direto lá no navegador? Também posso? Posso. Vou copiar essa URL, vou abrir aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Ele retorna para mim. Só que está retornando na tela. Se eu for fazer uma consulta e entender de JSON, né, tudo bem, mas o que eu quero é que o usuário veja lá na tela. Então por isso que a gente faz usando o JavaScript, né?
Agora, como é que eu faço para aparecer esse dado que está aqui nessa label, né? Então, isso que a gente vai ver agora, tá? Então, eu alterei aqui essa linha, né? Ó. Aqui estava o alert, aí eu coloquei aqui, né? O document.getElementById, né? LBL rua, que é o elemento que eu quero, text content, coloquei aqui o data, né? Que é o objeto JSON.logradouro, tá certo? Então, se a gente for testar aqui, ó. Ponho lá uma rua qualquer, né? E aí aparece aqui, tá vendo? Então, ó, deixa um pouco maior aqui. Ó, digito um CEP, esse aqui, ó. Ó lá, Rua Filomena Ferreira da Silva Aranha, certo? Então, isso vai funcionar com qualquer um, né? Posso pedir para vocês fazerem aí, você pode fazer aí no seu computador, fazer um exemplo de, além de mostrar a rua, mostrar também como é que se diz? A cidade, o bairro, tá certo? Bom, então agora vamos para o próximo. Bom, então, no assunto que a gente vai ver agora, né, que é guardando dados no navegador. Então veja, a gente já consegue buscar o dado de uma API externa à nossa aplicação. Agora a gente pode também querer gravar esse dado localmente para ele ser usado no momento seguinte, né? Imaginar que eu fui lá, busquei a rua daquele cara e aí eu quero eu vou armazenar aquela rua porque eu vou usar isso no próximo botão que ele apertar e tal, né? Aí sim eu vou gravar em algum lugar, mas por hora eu quero que ele fique armazenado localmente. Então essa parte de guardar dados no navegador é importante não confundir, né, com um banco de dados. O que a gente pode usar é que esse dado vai ficar temporariamente, né, armazenado no navegador para que esse dado possa ser usado posteriormente, né? Então, não é a mesma coisa que um banco de dados, é só uma estrutura local de armazenamento de dados para que você possa usar quando você precisar, né? Naquele momento ali, né? Dentro daquele tempo. Porque se o cara apagar o dado, né, de navegação, né, ele provavelmente vai apagar também esses dados ali. Então são dados não persistentes, né? Então a gente pede para não confundir com banco de dados aí, né? Então aí coloquei uma breve descrição, né? É possível guardar dados no navegador para que ao longo da navegação possamos recorrer a ele sempre que necessário. É importante lembrar que guardar dados sem nenhum tipo de estrutura é uma prática arriscada e pode levar a equívocos. Então, qual é o formato que a gente vai gravar esses dados, né? Então, se você está aí prestando atenção, você vai perceber que o formato que a gente está usando é sempre o JSON, né? Mas você pode gravar o dado desde que de maneira estruturada, da forma que você quiser. Bom, a gente vai começar com o Session Storage, né? Então ele fala aí que o Session Storage acessa um objeto Storage, né, de sessão para a origem atual, né? Então, sempre que a gente fala origem, internet, né, a gente está falando daquele domínio específico, né? Mesmo que você esteja usando na máquina local, o domínio é local, né? Então aquela é a origem, né? Então ele vai falar aqui que o Session Storage é semelhante ao Local Storage, que é o próximo assunto que a gente vai ver. A diferença é que enquanto os dados do Local Storage não expiram, né? Ou seja, eles não apagam,
né? Mesmo que você desligue o browser e tal, né? Feche o browser, ele permanece lá, só que, volto a repetir, se a pessoa for lá e limpar os dados de navegação, vai limpar também esses dados. Então, só que esse Session Storage, ele acaba se auto-apagando, né? Toda vez que você passa de uma página para outra. Né? Então ele fala aí, ó, uma sessão da página dura enquanto o navegador estiver aberto, né? E sobrevive aí durante as recargas e restauração da página. Né? Então, se você trocar for para uma outra URL, aí ele não permanece, né? Então tem que ficar com isso aí na cabeça. Abrir uma página, né? Em uma nova guia ou janela, cria uma nova seção, né? Com o valor de contexto da navegação de nível superior, que difere de como os cookies de seção funcionam. Abrir várias guias, janelas com a mesma URL, né? Cria um Session Story para cada guia da janela. Tá vendo? Então, esse ponto é importante, né? De estar tendo esse cuidado, né? Fechar uma guia, né? Lá, janela encerra a sessão e limpa os objetos do Session Storage. Né? Então, como é que eu faço para gravar esses dados, né, no Session Storage? Então, eu vou colocar o nome da variável, né? Session Storage, .set item, a chave e o valor. Né? E quando eu for pegar o dado, eu posso pegar o dado só falando get item e pegando pelo valor da chave. Né? Se eu quiser remover o item, eu removo através da chave. E se eu quiser limpar, eu coloco o clear. Né? Muito bem. Então, a gente vai ver o exemplo daqui a pouco. Eu vou falar do local storage e depois a gente volta fazendo o exemplo. Então, o local storage, né, é uma propriedade semelhante, somente leitura, né, que permite acessar um storage de objeto, né, para para um documento de origem. Né. Os dados armazenados são salvos nas seções do navegador. Então, ele vai falar aí, ó, local storage é semelhante ao session storage, exceto que, embora os dados armazenados no local storage não tenham tempo de expiração, os dados armazenados no session storage são limpos quando a seção da página termina, né? Ou quando a página é fechada. Então, o local storage, ele vai ficar perene ali enquanto a pessoa não apagar o histórico de navegação, né? Os dados armazenados ali. Então, se você provavelmente muitos sites já usam isso daí, né? Deixa lá os dados que você vai acessando, deixa lá no local storage. Sempre lembrando que os dados gravados pertencem ao domínio que está sendo gravado. Não existe digamos assim, um domínio acessar o local storage de um outro, né? Então, da mesma forma que a gente usa lá o session storage, aqui a gente vai usar aí, ó, local storage, né? Set item, aí colocou aqui um exemplo, né? O nome de uma chave aí, mycat, e aí colocou tom, né? E quando eu quero recuperar o dado, eu recupero através da chave, né? Então, se eu quero remover e se eu quero limpar. Né? Muito bem, então a gente vai fazer um exemplo. Eu coloquei ele aqui porque você pode digitar ele, é importante treinar sempre digitando para que os erros aconteçam. Né? E a gente vai aqui trabalhar com duas páginas. Né? Então a gente vai usar o exemplo aí do local storage. A gente vai fazer duas páginas. A primeira página, ela vai ter nome e sobrenome e um botão gravar. Então, quando a gente clicar no botão gravar,
ele vai pegar esse dado, né, do que está na caixinha txt nome, txt sobrenome, e vai gravar localmente, usando o local storage. Quando a gente clicar no buscar, a gente vai para uma outra tela, onde a gente vai fazer a busca desse dado que está no local storage. Então, no exemplo aqui, ó, da mesma forma que eu já venho ensinando aí, ó, ao carregar a página, né, tenho lá o btn gravar e quando clica no btn gravar, executa a função gravar. Aqui, olha que legal, né? Ó. A gente vai perguntar para o local storage e vai falar assim, olha, você já tem aí uma chave chamada TB pessoas, né? Aí eu estou usando o TB pessoa de tabela, já fazendo uma menção aí a dados, né, de banco de dados que vocês vão ter acesso, né? Quem faz banco de dados e tal usa muito o termo tabela, né? Ou entidade e tal, né? Então coloquei TB pessoas e eu pergunto, ó, você é diferente de nulo? Porque se ele for diferente de nulo, significa que ele já tem alguma coisa. Então, se ele tem alguma coisa, eu tenho que pegar o dado que está lá gravado e jogar aqui no meu array de pessoas, né? Agora, caso ele não tenha, né? Caso ele seja igual a null, ou seja, ele está vazio, o que eu vou ter que fazer? Eu vou criar um novo JSON, né? Pessoa, isso foi visto na aula anterior. Se você não viu, veja lá antes de continuar essa aula. E aqui, ó, eu pego esse array aqui e coloco em array pessoas. Então, ao sair desse if aqui, das duas uma, né? Ou eu tenho um array de pessoas com pessoas dentro, ou tenho um array de pessoas vazio, mas eu sempre vou ter o array de pessoas. Então, aqui eu vou fazer então o push, né, para colocar a pessoa lá dentro, então new pessoa, e pego lá o dado que está na caixinha, ó, nome e sobrenome, né? E aqui eu faço o que? Armazeno, né, o dado lá no local storage, né? Perceba que aqui eu faço o string fee aqui, ó, que eu transformo, né, o JSON aí em array novamente e gravo na chave TB pessoas. E aí coloco uma alert lá, registro adicionado, né? Muito bem, então preste atenção nisso, né? É muito importante você fazer esse exemplo, porque é só assim que você vai aprender, né? Lógico que você lendo também aprende, né? Mas é importante, para quem quer ser programador, é importante digitar, né, o programa, né, para ter familiaridade aí com as palavras, né, palavras-chave e tal. Aqui é só a continuação do código, né, que é a classe pessoa, né, então tem o construtor, nome e sobrenome, e aí tem aqui um método nome completo que retorna o nome mais o sobrenome. Isso a gente vai ver no exemplo mais para frente aqui. Aí a busca, né, o outro HTML vai ter o que? Uma label para a pessoa digitar, ver que é para digitar o nome, né? Então ela digita o nome e aí eu vou clicar no botão buscar e aí ele vai mostrar o nome e o sobrenome. Então perceba que agora a gente não vai gravar, a gente vai buscar esse dado localmente. Então perceba aqui que eu tenho até um outro JavaScript, ó, né, para fazer a busca. Então olha que legal, ó. Né, na hora que a página for carregada, ou buscar, eu vou colocar o evento no btn consultar e quando ele clicar nesse botão, eu vou executar o buscar. Então o que eu vou perguntar? Eu vou falar assim, olha, o local storage aí é diferente de nulo, porque se for diferente de nulo, significa que tem pessoas lá cadastradas. E aí eu vou usar aqui uma coisa que você tem que carregar para sempre, né? A partir desse momento que você está vendo, é importante que você carregue para sempre
porque isso é usado em inúmeras linguagens, né? Então aqui, ó, eu estou fazendo uma busca, né? Eu pego aqui, ó, todas as pessoas que estão armazenadas localmente e vou fazer aqui, ó, uma busca, né, no array de pessoas. Olha que legal, ó. Faço um find aqui, ó, e aí uma variável p buscando em p nome, e eu pergunto, ó, que tem 3 iguais mesmo, né? Pergunto, você é igual ao que ele digitou na caixinha? Porque se for igual, eu coloco em result, ó. Ou seja, achou aquele elemento do array, né? Então, se ele achou, eu tento, né, o try aqui, eu tento fazer o quê? Mostrar o nome do resultado nome e mostrar o resultado sobrenome. Caso aconteça algum erro, eu vou falar que a pessoa não foi encontrada, né? Então, o cara digitou uma pessoa que não existe ou digitou errado o nome. Caso contrário, se tiver vazio, eu falo para ele, ó, não existem pessoas cadastradas. Sempre lembrando que a gente está usando o termo cadastrar, mas é localmente, né? Outra coisa que você pode também pesquisar são bancos de dados, né, que usam aí terminologias de banco de dados para estruturas locais, como o IndexDB, né? Bom, vamos para o exemplo agora. Então aqui, ó, nós temos a página index, né, como eu mostrei agora há pouco. Temos a página. Então, para index aqui, eu usei o JavaScript aí denominado código, né? Então, está aqui o código completo, né? Então, desse jeito aí, a gente vai ver o programa funcionando agora. E quando clicado aqui no link aqui, buscar, ele chama a página buscar, que por sua vez importa aí o HTML, o JavaScript, né? E aí eu tenho a caixinha para o cara digitar o nome e o botãozinho buscar. Vamos testar para ver se funciona. Vamos lá, run file. Então tá lá, ó. Vou inspecionar o elemento. Vou deixar o console aqui aberto e vou digitar aqui, ó. Então vou digitar aqui, ó, Paulo José, né, Almeida. Vou clicar em gravar, né, lá, registro adicionado, ele gravou. Agora, como é que eu faço para ver aonde esse registro foi armazenado, né? Então eu vou aqui, ó, em Application, né, Local Storage, ó, e aí eu vejo como ele está gravado aqui bonitinho, tá vendo? Foi gravado um JSON aqui, ó. Se eu clicar aqui em buscar, né, vou cadastrar mais uma pessoa. Vou cadastrar aqui a Sandra Lima, né? Vou gravar aqui, ó. Registro adicionado, ó. Já mudou aqui, ó, tá vendo? Isso é muito importante você ter na cabeça de como esses dados estão sendo gravados, né? Por quê? Porque vários bancos de dados, como Firebase, né, MongoDB, né, você vai perceber que eles também usam essa estrutura. Então, vários exemplos que você vai ver pela internet, você vai perceber que as pessoas estão gravando os dados dessa maneira nos bancos de dados, né? Então, é uma maneira bem interessante aí, né, de gravar. Então, vamos lá aqui, ó, buscar. Então, lá, nome, sobrenome e idade, né? Então aqui, idade eu deixei setado aqui 12, né? Porque é para, na hora que você for fazer o exemplo, você também já coloca a idade lá, fica bem bacana, né? Então aqui, ó, vou colocar lá, ó, Paulo, né? O nome lá, Paulo, né? Então vou clicar em buscar. Olha lá, pessoa não encontrada, né? Então vou colocar Paulo José.
Clicar em buscar, olha lá, achou. Paulo José, sobrenome Almeida, idade 12, tá certo? Então, vê que aqui eu coloquei o valor 12 aqui setado, né? Então na hora que você for fazer o seu, aí você pode colocar o campinho lá e aí já fica pronto para você testar, né? Então aqui também, ó, o construtor já está pronto aqui, ó, a idade, né? Então aí fica aí a critério do aluno, né? Fazer o exercício proposto aí, né? Então, usando o exemplo apresentado, adicione o campo cidade e ajuste o programa para permitir buscar também por cidade, que aí já seria um grau avançado, né? Para você testar aí esse conhecimento. E ao criar um programa usando HTML, CSS e JavaScript que seja capaz de armazenar produtos. Então, nome, descrição e quantidade. Perceba que tem o mesmo número de campos que a gente já viu, né? E aí sim, né, fazer a validação dos campos usando o regex, que a gente viu na aula passada. Veja, essas duas aulas que a gente viu, né, são aulas extremamente importantes para abrir a tua cabeça, para que você consiga buscar mais conhecimento, né, e sobre esse assunto. Então, isso que a gente viu não é uma coisa básica, né? É uma coisa que necessita treinamento, necessita exercício para te preparar para uma vaga aí dentro de uma empresa, tá certo? Então, não deixem aí de fazer os testes, né? Se tiver dúvida, eu estou sempre aí online para atender vocês, tá certo? Então, até a próxima aula, fiquem bem aí e vamos em frente.